Oi, eu sou a Nanda e hoje é Natal. Eu tenho uma relação meio estranha com o Natal e, sinceramente, até certo ano, provavelmente, sei lá, 2023, 2022, eu me senti o Grinch do Natal. Eu simplesmente não gostava de comemorar o Natal, essas coisas assim. E o vídeo de hoje, ele vai ser justamente sobre isso, porque todo mundo sabe que pelo menos, sei lá, 90% do mundo comemora o Natal. E comemora o Natal em família, em bagunça, em barulho, essas coisas assim. E, de certa forma, essa é a magia do Natal. Você reunir as pessoas que você gosta, comemorar do jeito que você acha melhor. Seja usando pijamas de Natal, abrindo presentes ao amanhecer, igual quem mora na América do Norte, ou passando a noite inteira bebendo, ouvindo música, com criança gritando, correndo pra todo canto, bebida e música no talo. E eu simplesmente acho mágico de todas as formas. Mais especificamente, na minha casa, o Natal ele nunca foi dessa forma. Aqui em casa, o Natal ele sempre teve uma relação meio esquisita, em que basicamente o Natal ele era um dia normal, mas com a diferença que no jantar teria uma comida diferente para poder comer, e quando batesse meia-noite a gente teria que se abraçar. Esse era o meu Natal basicamente, e até certo momento da minha vida eu odiava, porque simplesmente era o único dia do ano em que eu não podia conversar com nenhum amigo meu, porque eu me sentia que eu estava atrapalhando o Natal daquela outra pessoa, porque muitas pessoas passam os natais com as famílias, essas famílias são realmente muito cheias, e eu simplesmente não queria ficar tendo que disputar atenção com outras pessoas, porque eu entendia que aquele dia significava um dia especial, e era realmente um dia pra passar com a família, e eu simplesmente não tava afim de ficar atrapalhando os outros, eu preferia ficar na minha. E curiosamente o Natal, que era pra ser um dia que a gente passa acompanhado de pessoas, essas coisas assim, era o dia que eu passava mais solitária na minha vida, e por isso eu odiava o Natal, porque eu não podia ter alguém pra conversar, e no meu dia a dia normal era como se fosse uma quinta-feira qualquer, a qual eu só jantaria uma coisa diferente e teria que ficar acordada até meia-noite. E por isso eu quis gravar esse vídeo, porque provavelmente deve ter alguém que está me assistindo do outro lado e certamente passa por algo parecido, seja passando o Natal sozinho ou então tá passando o Natal com quem não quer, com quem não se sente confortável. E durante esse tempo que eu passei tendo natais solitários que eu não queria ter, acabou que eu acabei aprendendo a ressignificar a data pra mim e eu passei a ter natais relativamente bons. Quer dizer, eu aprendi que se eu não posso ter o que eu quero, pelo menos eu vou fazer o meu máximo pra poder transformar aquele momento em algo legal. Tanto é que nos últimos natais eu lembro que eu passei ou jogando ou assistindo alguma coisa interessante, eu fazia questão de comprar doces, salgados, refrigerantes diferentes pra poder comer e beber enquanto eu tava fazendo alguma coisa interessante, seja jogando ou assistindo algum anime. E eu fazia o Natal, que era pra ser um dia pra lembrar que eu era sozinha, eu transformei isso em um dia legal, que eu pudesse me divertir fazendo meus hobbies, fazendo minhas coisas. E com o passar dos anos, eu sinceramente aprendi a ver como um dia desse jeito pode ser muito divertido, e sinceramente, hoje em dia eu prezo muito pela minha paz, principalmente em dias como o Natal e Ano Novo, porque eu fico na expectativa de poder simplesmente passar um dia inteiro fazendo só coisas que eu gosto, ignorando todas as minhas responsabilidades nesse dia, só pra poder, tipo, sei lá, passar comendo besteira e assistindo qualquer coisa que eu quiser. Então eu meio que transformei um dia que era pra ser triste em um dia feliz. E se você estiver passando o Natal de uma forma que você não gostaria, ou então você tá passando sozinho, você não queria estar, tenta pensar em alguma coisa que você realmente gostaria de estar fazendo nesse dia, mesmo que sozinho. Porque acredite, tem várias formas de passar o Natal, e não é só passar o Natal com a sua família, com um chapeuzinho de Natal que vai te fazer feliz. Existem várias formas de você passar o Natal, seja passando com o seu gato, com o seu cachorro, com a sua namorada, com algum amigo, ou então só simplesmente indo no mesmo jeito que eu, que é fazendo coisas aleatórias que me agradem. E eu acho que isso é uma habilidade que a gente vai aprendendo com o passar do tempo, conforme a gente vai vivendo, crescendo, a gente vai aprendendo a valorizar o tempo que a gente tem sozinho também. E simplesmente antes eu não via isso porque eu achava que só o jeito tradicional que era o legal, que era o que eu queria e tal, mas hoje em dia eu acho que se eu passasse meu Natal numa casa cheia de gente, cheia de barulho, eu acho que eu surtaria no mínimo. E hoje em dia eu valorizo meu Natal sozinha, até certo ponto, né, considerando que o jantar eu passo acompanhada, mas mesmo se eu passasse meu jantar sozinha, eu daria meu jeito de transformar isso em um momento minimamente mágico, e eu acho que isso é uma habilidade que todo mundo devia aprender, porque não é sempre que a gente consegue passar momentos assim
acompanhados, e não é nem por isso que a gente precisa transformar esse dia em um dia triste. Assim como tem muita gente que vai passar o Natal acompanhado e vai estar odiando esse fator. E não é por isso que você tem que passar o seu dia irritado. Você pode tentar transformar o seu Natal em algo minimamente bom. Seja pensando que você vai estar pelo menos comendo comida boa a rodo, ou então vai estar reencontrando familiares que você gosta, ganhando presentes, essas coisas assim. E eu acho que, sinceramente, cada pessoa tem seu jeito específico de comemorar o Natal. Eu, hoje em dia, apesar de no começo odiar a solidão do Natal, hoje em dia eu particularmente eu fico ansiosa pelo Natal, justamente porque é meu dia livre. E você também pode ter o seu dia especial, podendo fazer essas coisas, se divertir principalmente. Eu sinceramente, eu não posso diretamente te ajudar a se sentir menos pior em um dia desses, se você se sentir mal ou minimamente estressado, mas eu espero que a minha história e o meu pensamento sobre o Natal ele tenha te ajudado. Porque a recomendação que eu dou pro Natal hoje em dia faça o seu melhor para ser um dia divertido, seja se você está acompanhado, se você está sozinho. O principal é você ter um dia divertido, um dia memorável para você se lembrar e pensar: nossa, aquele feriado foi legal, eu me diverti, mesmo estando sozinho, mesmo estando com a casa cheia de gente, estressada, essas coisas assim, eu me diverti e fiz o que eu queria. O importante é ninguém virar um Grinch do Natal. E se eu posso dar recomendações para vocês, hoje em dia eu diria: se cuidem, bebam água, principalmente porque no Brasil o Natal a gente passa provavelmente de chinelo e shortinho e infelizmente não tem neve durante o nosso Natal. Façam o melhor de vocês para poder ter um dia legal, estando sozinho ou acompanhado, independente, e principalmente se divirtam. E no mais eu acho que é isso. Se cuidem e principalmente Feliz Natal! E se você gostou da minha história, não se esqueça de deixar o like e compartilhar para que o meu vídeo chegue em mais pessoas. Fique bem e até a próxima!